Santo de Deus, o Senhor é o convidado de honra nesta noite. Fala conosco uma palavra que irá nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Derrama do teu óleo, derrama do teu azeite. Nos conduza no espírito de revelação e de sabedoria, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, igreja. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Hebreus 11, versículo 1. Hebreus 11, versículo 1. Aleluia. Um culto de cura e um culto de libertação, amém? Hebreus 12, versículo 1 diz assim: portanto, nós também, cercados como estamos de uma tão grande nuvem de testemunhas, despojemo-nos ou deixemo-nos de toda a carga ou de todo embaraço, em algumas outras versões, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, esperando o gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentando-se à mão direita do trono de Deus. Olha que tremendo, foi exaltado soberanamente. No versículo 3, que está o mistério que fala conosco. Considerai, pois aquele que suportou tal hostilidade por parte dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Olha só que interessante, igreja. Ainda no 4 ele vai dizer, no 4 ele vai acrescentar, ele vai um pouco mais além. Ainda não haveis resistido até o sangue, combatendo contra o pecado. Amém? Essa palavra é muito forte. Deveria ser o devocional do crente todo dia. Porque o escritor aqui, ele está nos dando um modelo de referência, um exemplo. E é o melhor. Está mandando nós olharmos fixamente a ele. Quem? Quem? Jesus. Esse é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo, fixando os nossos olhos a Jesus. E perceba que nós lemos aqui o porquê, né? Porque Jesus, ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta. Duas características que precisam estar em nossas vidas. Precisamos aprender a suportar a cruz, que fala de crucificação, de morrer para este mundo, morrer para esta natureza, e ressuscitarmos com Cristo, suportando a cruz. Perceba que tem que suportar a cruz, porque senão a velha natureza, ela ressuscita. É por isso que a cruz é nos dada no sentido de morrer, de crucificar a velha natureza. Então, suportar a cruz e depois desprezar a afronta, desprezar a injustiça, né? Porque nós vemos aqui que Jesus, ele desprezou a afronta contra si mesmo
e toda a hostilidade dos pecadores. Nós sabemos muito bem o que Jesus passou, está em filme aí, ó. Ele sendo crucificado, ele sendo coroado com uma coroa de espinho. É esse caminho que o escritor aos Hebreus está dizendo que nós passamos. E é por isso que ele está dizendo: suporta a cruz, despreza a afronta, segue com perseverança a carreira que te foi proposta. Qual é essa? Estar com o Senhor, estar com Ele, né? E nós vemos aqui que Jesus alcançou esse propósito, se assentou à direita de Deus. Então olha só que tremendo. Aí quando ele aplica em nós a palavra, ele fala: considerai aquele que sofreu tais hostilidades. Por que ele está pedindo para considerar aquele que sofreu tais hostilidades? Por quê? Porque nós andamos no mesmo caminho, né? Porque nós também sofremos a mesma perseguição. Nós sofremos as mesmas injúrias. Olha só que tremendo, eu quero linkar essa palavra, esse versículo 3 em específico, com 1 Pedro 4,14. Perceba que ele está dizendo para considerar, e ele traz algo que é de suma importância. Por que considerar Jesus, o que ele passou? Por que olhar para ele, fixar os olhos a ele? Por que suportar a cruz? Por que desprezar a afronta? Aí ele, ainda em Hebreus, vai dizer: para que nós não desfalecêssemos, para que nós não nos encontramos desfalecidos em nossos ânimos. Olha só que interessante, 1 Pedro 4,14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, ou seja, humilhados, expostos ao escarnecimento. Olha isso aqui, igreja. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, humilhados, expostos ao escarnecimento, escarnecidos. Se pelo nome de Cristo. E nós vemos Jesus dizendo que se o mundo nos odeia, é porque odiou Ele primeiro. É isso que todo cristão precisa entender, uma vez que confessa o nome do Senhor como Senhor Salvador. É que nós nos tornamos alvos do inferno. Nós entramos numa batalha espiritual muito grande. E Paulo vai narrar um pouco, e é por isso que ele vai dizer: olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aquele que nos chamou, a igreja, para ir morar com Ele, Ele nos garante todo o fortalecimento, Ele nos garante todo o suporte, Ele nos garante a cura que for necessária, Ele nos garante, aleluias, o feedback da parte dEle que for necessária. Quem está entendendo? Então Paulo vai narrar um pouco dessa batalha espiritual. Ele vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque nós lutamos com governos espirituais que são extremamente organizados e poderosos. Aí ele vai dizer: revesti-vos toda a armadura, né, para permanecerdes firmes, e depois de haver vencido tudo, permanecerdes firmes. Olha só que tremendo. E aí ele vem falando em 1 Pedro, dizendo: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Igreja, olha que tremendo isso. Bem-aventurados somos, por quê? Porque o glorioso Espírito de Deus repousa em nós. O Espírito de Deus. Se nós somos perseguidos, se nós somos abatidos,
se nós somos injuriados, bem-aventurados somos nós, porque o Espírito glorioso de Deus repousa em nós. E aí nós vemos Hebreus ele dizendo: considerai, pois, aquele que suportou tais hostilidades da parte dos pecadores contra si, porque para que não enfraqueçais nos vossos ânimos. Então perceba o nível de batalha espiritual. Eu costumo dizer que a igreja, no geral, ela é muito atacada. A igreja, no geral, é muito bombardeada pelo inferno, mas é pouca revestida, mas é pouca fortalecida no Senhor, é pouca consolada. Por quê? Porque falta suporte da parte do Senhor? Não, falta busca. Falta nós considerarmos que Jesus sofreu tais hostilidades dos pecadores. E é o que acontece quando nós não consideramos que Jesus passou pelas mesmas aflições que nós passamos. Nós desfalecemos em nossos ânimos, nós ficamos desfalecidos. Por isso que ele fala: olha, fixando os olhos em Jesus, que é autor e consumador de nossa fé. Aí eu vejo Paulo dando um ensinamento para Timóteo, dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, tu, como um bom soldado de Cristo, sofre as aflições, porque todo um soldado que é alistado não se embaraça com as coisas dessa terra, antes ele milita a boa guerra, aleluias, a fim de agradar aquele por quem ele foi alistado. O que Paulo está dizendo? Foge das aflições, Timóteo. Não. O que Paulo está dizendo? Chora nas aflições, desista nas aflições? Não. Sofra as aflições como um bom soldado de Cristo. Lamanagastou. Considerai aquele que sofreu tais hostilidades. Jesus ainda em Mateus 5, nas bem-aventuranças, finalizando, ele vai dizer: bem-aventurados sois vós quando sofrerdes toda espécie de perseguição, quando mentirem contra vós, quando levantarem toda espécie de engano e mentira. Alegrai-vos e exultai-vos, pois grande é o vosso galardão, porque assim também perseguiram os profetas. Alegrai-vos e exaltai-vos, exultai-vos, melhor dizendo, quando sofreres perseguições. Aí Paulo está ensinando o discípulo, Paulo está colocando o discípulo, aleluia, no evangelho, como o evangelho é, trazendo a realidade do profeta, das coisas, aleluia, e dizendo: tu, Timóteo, sofre as aflições como um bom soldado. Lamanagastou. Tem momento, meu irmão e minha irmã, que nós devemos sofrer as aflições como um bom soldado. Tem momento, aleluias, que vai ser somente nós e mais ninguém. Mas aí nós lemos Pedro dizendo que se nós somos perseguidos, aleluia, nós somos bem-aventurados, porque o Espírito de Deus, o Espírito glorioso repousa sobre nós. Então eu entendo que existe um outro lado da moeda. Existe um momento em que nós somos perseguidos pelo inferno, pelo diabo,
Existe um momento em que nós vamos passar a sofrer as aflições, mas existe o outro lado da moeda. Existe um momento também, aleluias, em que o Espírito de Deus repousa sobre nós. Lamanagastou. Aí eu vejo Jesus, varão, sendo conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Mas só que depois que ele sofre a tentação, nós vemos, aleluias, Jesus saindo do deserto pela virtude do Espírito. Nós vemos Jesus saindo do deserto pelo poder do Espírito Santo, aleluia. Aí eu entendo o Espírito de Deus que repousa em nós. Nós temos dificuldade em lidar nas nossas fraquezas, igreja. Porque nas nossas fraquezas, quando as nossas fraquezas elas manifestam, é bem em meio à perseguição mesmo. É bem em meio às aflições mesmo. Aí eu vejo Deus usando tudo isso como uma roda do oleiro, para quebrar mesmo o vaso, para ver se o soldado, sofrendo as aflições, ainda estando fraco, ele vai permanecer no chamado, vai permanecer firme naquilo que ele prega, naquilo que ele ouve pregar, naquilo que ele louva, naquilo que ele crê, naquilo que ele ouviu Deus falar. Aí eu fico vendo Deus, aleluias, observando o momento em que o bom soldado sofre as aflições, para ver se ele vai resistir ainda, profeta, para ver ainda se ele vai achar meios humanos, se ele vai achar ainda, aleluias, alguma forma em que ele possa talvez sair daquela situação, ou se ele vai mesmo entender a fraqueza dele e se render. Porque a dificuldade da igreja muitas vezes é se render ao poder de Deus em meio às aflições. Me mostra isto na Bíblia, pastor Rogério. Eu só vejo o Espírito Santo intercedendo por nós em Romanos 8:26, profeta, quando nós estamos fracos. O Espírito Santo entra em cena na vida de um cristão, de um servo e de uma serva de Deus, quando nós estamos. O poder de Deus aperfeiçoa em nós quando nós estamos. Mas quem aqui quer mostrar as fraquezas? Quem aqui em meio às aflições, ele permanece como uma ovelha muda, sem abrir a boca? Quem aqui ainda que em meio à aflição, ele entende que ele é um soldado, ele precisa combater um bom combate, ele precisa seguir avante, aleluias, e ele se rende às fraquezas, porque ele entende que aquele que o chamou, é aquele que fortalece. Ele entende que aquele que o chamou é aquele que justifica. Ele entende que aquele que o chamou, ainda que esteja passando por um momento de aflição, mas não é, aleluias, a vida dele, não é, aleluias, para sempre. É um momento, igreja. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Aleluia. Aí nós vemos Paulo dizendo bem assim: e para evitar que eu não me exaltasse além da medida pela sublimidade das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, um demônio, que me esbofeteasse. Um espírito maligno de fato mesmo, que era o espinho na carne dele, a fim de que eu não me exaltasse além da medida. Acerca disso 3 vezes roguei ao Senhor para que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Portanto, eu de bom ânimo decidi gloriar-me nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo.
Por isso, por amor a Cristo. Por amor a quem? Eu me deleito nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. 2 Coríntios 13:4, Paulo vai dizer bem assim, porque ainda que, ele está falando de Jesus aqui, porque ainda que foi crucificado em fraqueza, ele, no entanto, vive agora pelo poder de Deus, pois nós também somos fracos nele, no entanto, viveremos com ele pelo poder de Deus. Entenda, meu irmão e minha irmã, que na tua fraqueza, o momento que nós estamos passando fraqueza, para Deus é uma terra fértil, para que o poder dele seja derramado sobre nós. Então suporta as aflições como um bom soldado de Cristo. Considerai aquele que suportou tais hostilidades dos pecadores contra si mesmo, para que não desfaleçais em vosso ânimo. Lamana gastou, igreja. Tem momentos que é de suportar a cruz. Tem momentos que é de desprezar a afronta. Para que não desfalecemos os nossos ânimos, devemos considerar Cristo. O que nós lemos ali que Paulo está dizendo, que ele foi crucificado em fraqueza. Entenda, igreja, que Deus usa as circunstâncias para que nós nos encontramos fracos, e uma vez que nós estamos fracos, é propício a nossa fraqueza para nos crucificarmos. A natureza tem que morrer. Na nossa fraqueza, a nossa ira não pode ser maior do que o poder de Deus. Na nossa fraqueza, o nosso orgulho, os nossos achismos não vão nos elevar para o próximo nível, não vão nos tirar do deserto, não vão. Os momentos de fraqueza que nós passamos são propícios para que nós possamos crucificar a nossa natureza. Aí Paulo vai entender, ele vai dizer: agora eu me animo, agora eu tenho ânimo nas minhas perseguições, porque ele entendeu que quando ele está fraco, oh aleluia, o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. O poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, nas tuas fraquezas, igreja. Não tenha a fraqueza como humilhação, não tenha a tua fraqueza como um descaso. Não, entenda que a tua fraqueza, aleluia, é uma terra fértil, é um momento propício para que o poder de Deus se aperfeiçoe nas tuas fraquezas. Quem está fraco nesta noite? Aleluia! Quem tem sofrido aflições como bom soldado, então se prepara, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar nas tuas fraquezas. Sabe o que é isso? Ei, Calamanai, você vai sair mais forte, você vai sair, aleluia, com mais experiência. Ei, você vai vencer, ei, você vai conquistar, mas aguenta um pouco mais. Sofre as aflições como bom soldado, considera aquele que sofreu também, despreza a afronta, suporta a tua cruz, porque tem poder de Deus aí, aleluia, e ele vai se aperfeiçoar, é mesmo nas tuas fraquezas. Lamanagastou. Então, se eu sou afligido, se eu sou perseguido, eu também sou fortalecido, e na mesma proporção e ainda maior. Eu não aceito ser atingido, eu não aceito ser
perseguido, eu não aceito sofrer as aflições como um bom soldado e não provar do poder de Deus. Eu entendo que as aflições, as perseguições, as circunstâncias vão me levar a experimentar o poder de Deus. Aí Paulo vai dizer, Paulo estava orando, profeta, esse que é o problema. Paulo estava orando, Senhor, tira de mim esse espinho. Tira de mim esse espinho, Senhor. Tira de mim. Mas não, aquele espinho, aquele demônio que era enviado para esbofetear ele, por intermédio das perseguições, das injustiças, era para causar fraqueza nele mesmo, profeta. E ai de nós, se Deus não permitir que as fraquezas, elas aconteçam em nós. É por isso que tem pessoas que têm dificuldade em se aquebrantar, elas permaneçam resistentes, teimosas, estão sofrendo aflição, estão sendo perseguidas. Ora, nós confessamos Jesus como nosso Senhor, igreja. Se prepara para a batalha. Aleluia. Oxi. Somos alvos. Mas nós não estamos sozinhos. Maior é aquele que está conosco, profeta, do que aquele que está com eles. Aleluia. Aí quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Por quê? Porque o Espírito de Deus, o Espírito glorioso de Deus repousa em mim. Aleluia. Aí nós passamos aflições no lar, passamos perseguições no lar, passamos batalhas no lar, no ambiente de trabalho, passamos batalha. O dia não é fácil, tem dia que não é fácil, o dia mal chega para todos, igreja. E nós precisamos entender que nós precisamos ser fortalecidos também, na mesma frequência e proporção que somos atingidos. Semana passada, estava passando pelos meus momentos de fraquezas, e restou para mim me entregar mesmo. Me entregar e me fortalecer no Senhor. Fui lá, coloquei pregação para ouvir. Aleluia. E quando eu vi, eu estava chorando. Quando eu vi, eu estava sendo renovado por Deus. O poder do Senhor estava se aperfeiçoando na minha fraqueza. Afinal de contas, nós não sabemos como orar. Porque é mais fácil nos momentos de fraqueza orar, Senhor, me leva. Nos momentos de fraqueza é mais fácil, Senhor, eu desisto. Colocando o Senhor contra a parede, não suporta. Sofre as aflições, igreja, como um bom soldado. Aleluia. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando nessa noite? Então por que eu estou trazendo as fraquezas? Por quê? Para que a igreja entenda que é bem na tua fraqueza mesmo que o poder de Deus vai se revelar, igreja. Entenda. É como que se a tomada ela é desconectada. Lembra que nós lemos em Hebreus? Considerai aquele, Jesus, para que não desfaleçais em vosso ânimo. Senão vai se esgotando. A pessoa vai ficando desanimada. A pessoa vai ficando fraca. O que acontece? É como se fosse uma tomada que é desligada da energia. Ou é como se fosse uma bateria que é descarregada. O que precisa fazer com a bateria? Recarregar. Não é isso? Então é por isso que Paulo fala: fortalecei-vos no Senhor, aleluia, e na força do seu, meu Deus,
Aí a pergunta é: somos afligidos, perseguidos, atacados, mas o quanto também somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder? Quanto? Eu entendo que o poder do Senhor, olha o que diz, a força do seu poder, a força do poder do Senhor é suficiente para nos recarregar, igreja. A força do poder do Senhor é suficiente para nos pôr em pé, em meio à batalha, em meio a qualquer circunstância que nós possamos estar passando, aleluia. Lamana gastou, aleluia. O poder do Senhor irá se aperfeiçoar nas tuas fraquezas nesta noite. Lamanagastou. Seremos recarregados nesta noite. Sairemos daqui, aleluias, convicto. Sairemos daqui mais forte. Sairemos daqui, aleluias, preparado para combater um bom combate. Sairemos daqui, aleluias, entendendo que nós devemos nos alegrar, aleluias, nas injúrias, devemos nos alegrar nas perseguições, nas injustiças, porque somos bem-aventurados, aleluias. As perseguições têm que começar a causar alegria em nós, igreja. As injúrias, aquilo que nós passamos, sabendo nós que é uma investida do inferno para nos enfraquecer, devemos ficarmos alegres e entendermos, aleluias, que nós estamos participando das mesmas aflições que Cristo passou. Devemos nos alegrar porque nós estamos no caminho. Devemos nos alegrar porque verdadeiramente, aleluias, o Senhor é conosco. Lamana gastou. Aleluia. Alegrai-vos. Alegrai-vos, exultai-vos, bem-aventurados sois vós, grande é o vosso galardão. Fixando os vossos olhos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Suporta a cruz, desprezai a afronta, deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto vos rodeia. Persevera na corrida que lhe foi proposta. Considerai aquele que suportou, sofreu tais hostilidades contra si dos pecadores, para que não desfaleçais em vossos... Quem está entendendo esse mistério? Aí nós lemos lá que Jesus se refere, que Paulo, melhor dizendo, se refere a Jesus, que ele foi crucificado em fraqueza, mas ele vive pelo poder de Deus. Aí Paulo vai dizer: se nós também somos crucificados em fraqueza, nós também viveremos pelo poder de Deus. Oh, aleluia! Quem entendeu essa palavra? Quem está fraco nessa noite? Quem vai se deixar ser crucificado? Porque é na fraqueza que somos crucificados, igreja. Aleluia! Vem aqui na frente para nós orarmos. Vem aqui na frente para nós nos recarregarmos, para nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Olha que tremendo é isso, o mistério é esse. Aleluia! Entenda esse momento aqui, igreja. O dia tem 12 horas, das 6 às 6, o dia tem 12 horas. Nós ouvimos música do mundo onde a gente vai, em alguns lugares.
nós ouvimos palavrões. O inimigo tenta nos contaminar até em sonhos, igreja. Então o momento em que nós passamos de contaminação, de aflição, é muito maior do que o momento como esse aqui, de fortalecimento e de cura. Então aproveita muito bem os momentos de apelo. Aproveita muito bem, aleluias, os momentos em que o Senhor, aleluias, Ele está aqui para te fortalecer nele e na força do poder dele. Oh, aleluia. Lamanagasto. Começa a considerar Jesus também. Considera Jesus, aleluias, que passou também tais hostilidades. Entenda que o nosso Senhor também passou ainda coisas piores, que Hebreus vai dizer que nós ainda não resistimos até ao sangue, combatendo contra o pecado. Lamanagastou. O nosso combate contra o pecado, ele tem que ser mais forte. E é por isso que precisamos nos fortalecer no nosso espírito. Precisamos estar, aleluia, acesos, com óleo sobre a cabeça. Eclesiastes ainda vai dizer, olha, que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. É que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, nunca. Por quê? Porque o óleo é um combustível para a lamparina. Sem óleo, a lamparina, a candeia não tem fogo, não acende. Lamanagastou. Sem gasolina, aleluias, um avião não decola, um carro não anda. Sem combustível, nenhum veículo ele anda, igreja, nem liga. Não é diferente conosco. Sem azeite, sem óleo, aleluia, nós também não conseguiremos andar e continuar essa carreira. Lamanagastou, lamanagastei. Aí nos encontramos desfalecidos em meio ao deserto. Nos encontramos desfalecidos em meio às perseguições. E o diabo vai continuar investindo. O diabo vai continuar, aleluias, contra nós. Mas o Senhor é aquele que nos fortalece nele e na força do seu poder. Aleluia. Lamanagasto. Ei, soldado. Ei, soldada de Cristo. O Senhor quer curar as tuas feridas nesta noite. O Senhor, Ele quer fortalecer, aleluias, a tua alma, o teu espírito nesta noite, nele, na força do seu poder. Lamanagastou, Heramanagastei. Começa a receber. Começa a expor as tuas fraquezas ao Senhor. Tem sido muitas perseguições, tem sido difícil, mas o Senhor vai te fortalecer para você suportar a cruz. O Senhor vai te fortalecer para você desprezar a afronta. O Senhor vai te fortalecer para você continuar perseverando, aleluias, na carreira que nos está proposta. Lamanagastou, Ei, Kalamanasto. Começa a receber. Começa a receber. Oh, Lamanagastou, Xaramanagastei. O inimigo não vai te abater. O inimigo não vai te encontrar como uma presa fraca, machucada. Oh, Lamanagastou. Porque o pastor de nossas almas é aquele quem cuida de ti nesse momento. Começa a receber. Começa a receber. Você, aleluia, que desfaleceu no teu ânimo. Perceba, aleluias, que quando Jesus vem andando sobre as águas,
Jesus, ele olha para os discípulos em meio à tempestade. Jesus olha para os discípulos que estão no barco em meio à tormenta, e ele fala: ei, tem de bom ânimo, não temas, sou eu. Oh, Lamanagastou. Não desfaleçais em vossos ânimos. Eu não sei qual é a batalha que você tem passado, meu irmão e minha irmã. Eu não sei qual é a luta que você tem travado, meu irmão e minha irmã. Mas se tem causado desgaste na tua alma, se tem te enfraquecido nos teus ânimos, o Senhor está aqui para te fortalecer. Ele está aqui, aleluia, para recarregar as tuas forças no Senhor e na força do poder dEle. Espírito Santo, aleluias, renova o meu irmão e a minha irmã com poder. Espírito Santo, repousa sobre a igreja, visita o teu soldado, a tua soldada, aleluias, com renovo, com poder. Começa, aleluias, a aperfeiçoar o teu poder, Espírito Santo, na fraqueza. Na fraqueza do meu irmão. Eu ministro a tua alma. Lamanagasto. Eu ministro a tua alma. Ei, o poder do Senhor se aperfeiçoa nas tuas lágrimas. O poder do Senhor se aperfeiçoa, aleluias, nas tribulações que você tem passado. O poder do Senhor se aperfeiçoa, aleluia, nos vales que só você sabe que você tem passado. Ainda que o inimigo roubou as tuas forças, ainda que o inimigo conseguiu atingir a tua alma, ainda que o inimigo conseguiu te atingir com dardos inflamados, o Senhor é aquele, aleluias, que tira os dardos inflamados. O Senhor é aquele quem derrama um bálsamo de cura na tua alma. O Senhor é aquele quem derrama óleo de alegria. O Senhor é aquele quem renova as forças do fraco nesta noite. O Senhor é aquele, aleluias, que tem, ó glória, aleluia, um escape em meio, aleluia, às tribulações, porque não há, aleluias, ó glória, tribulação que o Senhor possa permitir, que nós não temos estrutura para vencê-la, e em tudo Ele nos dá um escape. Lamanagasto. Receba. Receba. Sinta o poder de Deus aí, ó. Por que nós aceitamos sentir a aflição do diabo? Por que nós aceitamos sentir a tristeza do inferno? E por que nós não provamos, aleluias, do poder de Deus na mesma proporção? Por que nós não sentimos a consolação do Espírito Santo também? Ramanagasto. Sinta esse poder. Receba. Receba. Receba esse poder. Sinta esse poder. Sinta. Sinta esse poder renovando as tuas forças. Sinta o Espírito Santo de Deus fluindo dentro de ti. Começa a sentir Ele. Lamanagasto, xaramanagastei. Começa a sentir o poder de Deus. Começa a sentir o poder de Deus. Eu posso limitar a forma que Deus pode agir na tua vida. É uma experiência própria que só você pode ter. Oh, Lamanagasto. A única coisa que eu posso declarar é que o poder de Deus, ele é maior do que o momento de tribulação que você pode passar. Lamanagasto. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior se renova
de dia em dia. A nossa pequena tribulação e suave não se compara com o peso de glória em que há de ser revelada. Então eu declaro, numa proporção maior do que foi a tribulação na sua vida, o poder de Deus sendo revelado agora. Receba, 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 receba renovo. Lamanagastou. Receba mais, receba mais, receba mais, receba fortalecimento, receba fortalecimento, receba renovo, receba consolo, receba cura, receba o amor de Deus. Ramanagastou. Talvez tudo o que você precisa em meio a essas batalhas é um abraço. Então receba um abraço do Espírito Santo, do outro Consolador. Aleluia. Sinta o consolo do Espírito Santo aí, ó. Sinta um abraço do Espírito Santo aí, ó. Ele é o teu amigo. Ele é aquele, aleluias, que conhece o teu interior. Ele é aquele, aleluias, que ouve o teu gemido, o gemido da tua alma, quando você está fraco. Lamanagastou. Então se rende, ó alma, se rende a esse poder, se rende à intercessão do Espírito Santo de Deus. Lamanagastou. Ei, permita o Espírito Santo de Deus, Ele te dá uma direção nessa batalha. Permita o Espírito Santo de Deus Ele entrar em cena nessa guerra que você está travando. Lamanagastou. Mas não desfaleça, meu irmão e minha irmã. Ei, não é o fim. Não permita o diabo colocar na tua cabeça de que você não vai vencer, de que você é desprezado. Não! Lamanagastou. Hoje o Espírito Santo de Deus está removendo dardos inflamados. O Espírito Santo de Deus, aleluias, Ele está te visitando com poder. Porque se o Espírito Santo de Deus te conduz ao deserto, Ele é aquele quem te sustenta no deserto. Ele é aquele quem te mantém de pé no deserto em meio às guerras. Ele é aquele também quem te remove do deserto com virtude, com poder. Aleluia. Lamanagastou. Receba, receba, receba. Receba, você que está fraco, você que tem sofrido tribulações, perseguições, você que não tem sido fácil, até dormir é difícil, dorme cansado e acorda pior. Ramanagastou. Porque a batalha, a guerra, até em sonho o inimigo não cessa. Mas hoje o Espírito Santo de Deus, Ele está entrando com renovo, Ele está entrando com alegria, Ele está entrando, aleluias, com fortalecimento, aleluia, e se prepara para colocar a cabeça no travesseiro e se deitar em paz.
paz se levantar em paz, porque o Senhor é a tua segurança. O Senhor é o guarda de Israel. Ele não dormitará, ele não dorme, o guarda de Israel. Ele guarda a tua entrada, a tua saída. Ele é aquele que te protege. Ele é aquele que entra nessa guerra. Ei, soldado e soldada de Deus, tu não estás sozinha. O general de guerra está conosco, e a ele pertence a batalha. A ele pertence a batalha, porque ele dá ordens aos anjos ao teu e ao meu respeito. Então nesse momento eu declaro que 1000 já está caindo de um lado e 10.000 à tua direita, mas tu, Ramanagastei, mas tu não será atingido, porque ele te guarda debaixo das asas dele. Oh, aleluia, porque ele te coloca em um alto retiro, porque tu conheceste o meu nome. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ai, meu Deus, descansará. Descanso. O Senhor está vindo aí com descanso para a sua alma. O Senhor está te colocando em um lugar aonde verdadeiramente você vai descansar, porque às vezes nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro que está com fronha limpa. O travesseiro é o melhor, o colchão é o melhor, aleluias, o colchão é melhor. Pode ser até um colchão da água, pode ser o colchão melhor do mundo, mas se a alma não se deitar em descanso, não adianta o melhor colchão, não adianta o melhor quarto. Lamanagastou. Mas agora, quando, aleluia, o Senhor, Ele leva a nossa alma a descansar na sombra do Onipotente, porque a sombra fala de proteção. Aí, ainda que seja o pior colchão, ainda que nem tenha travesseiro, ainda que o quarto seja o pior, mas o sono é o melhor, aleluia. O descanso, ele é tremendo, é renovador. O descanso, aleluia, ele é fortalecimento. Aí quando nós acordamos de manhã, a nossa força é renovada. A nossa força é como a força do búfalo, aleluia, que diz no Salmo 92, aleluia. A nossa força é uma força diferenciada, é como a da águia, aleluia, é de renovo. Nós andamos, não se cansamos, nós corremos e não, aleluia, nos fadigamos. Alamanagastou. O Senhor está colocando a tua alma no esconderijo do Altíssimo, para que na sombra dele, do Onipotente, tu possas descansar. Oh, Lamanagastou, Charamanagastei. Receba, receba. Receba mais desse refrigério. Receba mais desse refrigério. Receba mais desse refrigério. Lamanagastou. Derrama mais, Espírito Santo. Derrama mais, Espírito Santo. Derrama mais, Espírito Santo. Amor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Acho que eu vou até louvar na vigília, aleluia. Vai lá, amor. Igreja, continua recebendo, aleluia. Continua recebendo. Continua recebendo de Deus. Igreja, é 12 horas sofrendo aflições. Sabe, às vezes fica 2 dias para ter culto, não é? Aí esses 2 dias que não tem culto, pode ser que seja o dia mau, aí, daí.
Só sofrendo perseguição, não é, Lucimara? Né? No trabalho, em casa, não sei. A guerra não para, igreja. Aí esse é o momento de se fortalecer, que infelizmente é pouco. Mas precisamos aprender a fazer isso em casa. Precisamos, em meio à guerra do dia a dia, ter 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos de oração, de renovo, ouvir louvor, ouvir pregação, se alimentar da palavra. Esse momento aqui o Senhor descarrega poder, para sairmos daqui para vencer. Mas precisamos chegar no próximo culto para receber mais, não desfalecidos, não fracos, não desgostosos da vida. Lamana gastou, sofre as aflições como um bom soldado. Mas aquele que sofre as aflições também recebe uma porção de renovo, também prova do poder de Deus. Pode louvar, amor. Receba, seja ministrada, igreja, pelo Espírito Santo nesse louvor. Você que está em casa, receba uma porção de poder, receba uma porção de renovo. Lamanaga. Aleluia. Só você sabe o que você está passando. Só você sabe o que você tem passado. Mas o Espírito Santo, aquele que intercede por ti, Ele está te curando nesse louvor. Ele está te renovando nesse louvor. Me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Minha alma está segura em ti, sabe bem. Receba. Que em Cristo Receba. firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Receba o renovo de Deus. Oh, meu Deus. Seja fortalecido no Senhor e na força do teu poder. Receba, receba. Lamanagastou. Descansarei, descansarei, pois eu sei que tu és Deus, eu sei que tu és Deus. Cobre-me, Senhor, com teu amor, com teu poder, vem me esconder. Diga, Senhor, eu quero descansar na tua presença, ser renovada aqui nessa noite, porque eu sei da tua grandeza, do teu poder, ó Pai. Faça uma oração a Ele, diga para Ele: cobre-me, Senhor, com teu amor, cobre-me, Senhor.
com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansa, descansa.